E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? eSports. Estamos com 2 convidados aqui pela primeira vez no podcast. Pedro Gelli, youtuber há mais de 6 anos, criador dos canais Gelli Clash e Gelones. Gelones que eu falo? Gelones. Gelones, que ensinam dicas de games como Clash Royale, Free Fire, entre outros. E do canal Dicas do Gelli, que ensina a crescer no YouTube. Possui mais de 8 milhões de inscritos e 1,2 bilhões de visualizações em seus canais. Criador do Hub Curta, com o objetivo de cuidar da carreira de influenciadores. Pedro, bem-vindo ao Podcast Sócios. Obrigado, Bruno. Obrigado, Malu. É um prazer estar aqui com vocês. E estamos também com Gabriela Zambrosuski. Nossa, Gabis, falei corretamente? Certo. Gabis para os 1,1 milhões mais íntimos. É pouca gente. Formada em design gráfico, streamer, apresentadora, influencer, tatuadora, maquiadora, designer, cosplayer, pianista e o que mais? Porque tá longo esse Sou currículo. fotógrafa, edito. De tudo um pouco. Faço jingle, né? Faço meu Tem próprio tudo. Na trabalho, internet, eu o povo- quase não contrato ninguém, porque eu consigo fazer tudo. Maravilha. É uma honra Gabi, estar seja aqui. bem-vinda também. Obrigada, gente. Bom, antes de entrar na pauta assim e começar a fazer umas perguntas para vocês sobre o mercado e também sobre a história, lógico, de vocês, a gente anotou aqui alguns detalhes sobre a indústria de games, porque, de fato, foi um episódio muito pedido pelas pessoas, sendo que nós não somos esse público do mundo de games. Eu não jogo videogame, não é porque não gosto. Na verdade, o problema é justamente o contrário. Eu acho que se eu jogar, eu vou abrir mão da minha vida e vou entrar Não, o num Bruno é túnel ali e obsessivo, ficar 10 horas gente. por dia. O Bruno é obsessivo, ele não consegue parar, então é melhor nem começar. Essa é a ideia. Não, meu comportamento é assim, se eu leio um autor e eu gosto, eu quero ler todos os livros dele. Se tem um jogo, por exemplo, eu começo a jogar, eu gosto, eu vou ficar jogando 8 horas por dia, até ter que fazer acupuntura na minha mão, vou querer saber tudo. É, eu tenho esse comportamento. Então, acho que é melhor eu ficar longe. Na verdade, uma vez eu fiz até um teste que envolvia a parte genética. Foi pra Europa, voltou pra cá. Talvez até não precisasse ir pra Europa, enfim, mas deixou o teste mais gourmet, né? Só pra me dizer que foi pra Isso. Europa. Mas o ponto era o seguinte, teve uma hora que a pessoa que fez o teste, eram 200 páginas de relatório, ela foi me apresentar os resultados e ela disse, olha, você tem um comportamento interessante, os seus níveis de hormônio do prazer, eles sobem muito rápido e eles caem muito rápido. Aí eu pensei, é bom não me envolver com crack, então, né? Ela falou, de fato, porque você vai gostar muito e depois vai cair e você vai querer usar mais. Então isso até explica porque eu gosto de rede social, o Instagram, porque você posta um story, a recompensa é imediata. Eu tenho isso também. Tanto Tem é também? que eu tomo um remédio pra estabilizar a dopamina, pra não ficar muito feliz com uma coisa e nem muito triste com outra. Ele Que mantém loucura. a dopamina estática. Isso é que- bom pra conter qualquer vício, até cigarro, Eu fico imaginando. jogos, assim, apostas. Já né? eu sou o pra extremo controlar. oposto. Eu posso jogar, eu gosto. Tá bom. A Malu, ela é estoica por natureza. Eu tenho que ler estoicismo pra tentar ficar na média. Mas essa indústria de games, ela é gigantesca e aqui eu separei alguns números. A indústria movimentou mais de 175 bilhões de dólares no mundo, apenas em 2021. Em 2020, o mercado bateu um recorde de Peraí, crescimento. vamos frisar. 175 bilhões de dólares. Bilhões de Mas- dólares. Não, mas tem é muita outras coisa, cifras gente. muito mais impressionantes. bem É doido. grandes. Em 2020, o mercado bateu um recorde de crescimento acima de 23%. A perspectiva é que atinja 257 bi até 2025. Isso só pensando na parte direta de games. Sim. Tem Nas outras vendas, estatísticas. né? Isso. E o crescimento que eu acho absurdo, eles estão projetando um crescimento de 12% ao ano entre 2020 e 2025. Então tá crescendo igual a dívida pública do Brasil, o que é assustador. Sim. O que é assustador. Aí, contando setores de hardware e software específicos para jogos, bem como mercados complementares, entra a parte de streaming, de esportes, ele movimentou em 2021 336 bilhões. Estima-se que hoje no mundo o público de gamers seja de 3,2 bilhões de pessoas. Então, é quase que a cada 2 pessoas uma joga um jogo. 40% da população é gamer. No Brasil, hoje, a gente já tem mais de 90% das pessoas... Eu não sabia disso, mas assim, mais de 90% das pessoas já têm acesso à internet. Uhum. Eu achava que era tipo metade. Aí eu fui dar um Google e é 93%. Bizarro. Sério? Aqui no Por Brasil causa do isso? celular, né? Bizarro. E quase todo mundo joga. E daquelas. quase todo mundo joga. Eles fizeram uma... Eu tenho fez um instituto gamer aí, fez uma pesquisa e constatou, entrevistando 6 mil pessoas de 23 estados, que cara, das 6 mil, 75% jogava algum tipo de jogo eletrônico. Que loucura.
É muita coisa. Mas o que eu fiquei mais impressionado é nem com quem joga. Porque minha avó joga jogo no É. celular, por exemplo. Sim. Mas é com quem gosta de assistir os jogos. Uhum. Porque a estatística aqui mostra 456 milhões de pessoas assistindo esportes. E, inclusive, já teve final de campeonato com 6 milhões de pessoas ao vivo. É como se Sim. estivesse assistindo futebol, então. do- É do uma Free final de Fire. Copa do Mundo. É. Coisa assim. Foi do Free Fire, foi esse jogo. Aham. A gente tava lá. A gente tava lá, Tava no Oficial, evento. é. Foi lá no Rio. Free Fire é que tipo de jogo? É de celular. É um eu jogo sou de ótima, tiro, porque de eu não sobrevivência. sei nada, então vai ser... É aquele que todo mundo se Ah, o mata de até tiro. sobrar Ah, um tá, vivo. tá. É. Já sei. O nome dessa modalidade é Battle Royale. Battle Royale. Acho que meu Sei. irmão já jogou É esse inspirado jogo. em já. vários filmes, livros Uhum. antigos, e aí passou pros games. É, e aí Tipo, ficou muito Hunger famoso, né? Games, é. Hunger Battle Games Royale é bem isso. é um filme japonês muito antigo. Ah, o E nome foi- Battle Royale veio de um filme? Veio de um É. filme. É. Um filme japonês super antigo e foi passando até que virou jogo. Então, tipo, é muito da hora. Virou filme, aí virou jogo, aí entrou PUBG Mobile, que é esse estilo, o Free Fire é esse estilo, Fortnite é esse estilo. Então, os maiores jogos atualmente giram em torno disso ou de um ecossistema de esportes, né? Igual você mencionou. Porque se o jogo ele tiver uma cronologia, mas ele tiver um fim, vai dar o hype, vai subir e depois cai. Ele não Uhum. consegue se manter. E não continua, né? E Então, aí- o ideal é que o jogo seja sem fim. Interminável. É. Nossa. Ele tem a competitividade, né? O ideal é que ele seja competitivo. Então, os jogos hoje, os maiores jogos são jogos ou competitivos ou em que o jogador pode criar a dinâmica do próprio jogo, como o Minecraft, por exemplo. Que é muito difícil, até fui pesquisar e tudo mais, assim, é muito difícil a gente conseguir descobrir qual é o jogo mais jogado do mundo. Uhum. Porque nenhuma desenvolvedora abre os próprios números. Uhum. Elas só falam o pico de vendas ou o pico de pessoas jogando simultaneamente, que são alguns picos conhecidos, tipo, sei lá, 20 milhões de jogadores únicos por Naquele. minuto. É bizarro, assim, os números assim. Mas eles não abrem o número de vendas. Então a gente tem o Minecraft, por exemplo, que é considerado o jogo mais jogado do mundo, que ele gerou mais de 200 milhões de vendas, só que ele é de graça na China. Uhum. Então, É. sabe? Que Tipo, absurdo. É. Já como é que contamina isso- muito a base É. de dados, né? Exato. Base de venda seria... Ele vende... Ele não é gratuito. Não é Você gratuito. precisa comprar pra Isso. jogá-lo. Isso aí. Entendi. Tá. Bom, e o último ponto aqui bem interessante também é que os 10 maiores canais de YouTube de influenciadores do nicho de games e esportes somam juntos mais de 450 milhões de inscritos. Sim. Qual é o maior canal de games do mundo hoje, vocês sabem? De games do mundo é o PewDiePie. O PewDiePie, Que é o maior youtuber do mundo. Mesmo Ele que é o não maior do seja mundo. só games. ele não é só games, mas ele começou originalmente com jogos de terror, depois começou a migrar para outros jogos, e ele tem, acho que uns 111 milhões de inscritos. Até o Felipe Neto virou um canal de games hoje É. em dia. Ele faz Pois games o tempo inteiro, é live jogando. Uhum. Então a maioria meio que mescla com games.